Olá, professores. Oi, turma. O nosso trabalho é sobre a biossegurança na clínica de radiologia, biossegurança e radioproteção. Esse trabalho foi executado pelos alunos Aline Zorzal de Carvalho, Beatriz Furtado, Beatriz Ribeiro, Arthur Olimpo e orientado pela professora Tereza Cristina de Rangel Pereira. Introduzindo um pouquinho melhor sobre o tema, o cirurgião dentista e a sua equipe estão sob o risco constante de contrair doenças relacionadas ao uso de equipamentos que emitem radiações ionizantes. Isso quando? No exercício diariamente das suas funções. Durante o procedimento radiográfico, os equipamentos e os materiais utilizados podem ser contaminados com sangue e com a saliva do paciente, né? Se essas técnicas de asepsia e normas de biossegurança, que vamos falar no decorrer do trabalho, não forem adequadamente aplicadas. A biossegurança é a área do conhecimento definida pela Anvisa como uma condição de segurança alcançada por um conjunto de ações destinadas a prevenir, controlar ou eliminar riscos inerentes às atividades que possam comprometer a saúde humana, animal e o meio ambiente. E ela precisa ser segura tanto para o profissional quanto para o paciente e para o meio ambiente. E, além disso, ela tem que ser efetiva. Introduzindo um pouquinho sobre a radiologia, ela é uma especialidade que utiliza radiação ionizante para sensibilizar filmes ou placas radiográficas com o intuito de formar imagens. Essas imagens elas são formadas para que possamos diagnosticar. A radiação X ela é uma forma de radiação eletromagnética de natureza semelhante à luz. Sobre o seu comprimento, eles possuem um raio de comprimento de onda maior, né, do que os raios gama e menor do que o raio ultravioleta. Um fato extremamente importante dentro da radiação X é que, embora ela seja benéfica em oferecer esse gama de imagens, né, e diagnósticos, ela também pode provocar danos celulares, em alguns casos até levar à morte. Bom, a radioproteção é um tipo de biossegurança aplicada na radiologia e é um conjunto de ações que visam proteger as pessoas e o meio de radiação ionizante. Existem algumas organizações que existem para controlar as medidas de radioproteção, ou seja, estabelecer padrões. Uma delas é a Comissão Internacional de Proteção Radiológica, cujo objetivo é a sistematização de recomendações de radioproteção a nível mundial. Já a nível nacional, nós temos a Secretaria da Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, que em 1998 publicou a Portaria 453, que estabelece as condições adequadas de proteção radiológica na odontologia a nível nacional. Bom, além disso, pode voltar um slide, por favor? Eu não acabei. Bom, além disso, tem também a resolução da diretoria colegiada número 330 do Diário da União, que estabelece os requisitos sanitários para a organização e o funcionamento dos serviços de radiologia diagnóstica ou intervencionista. Bom, com base nessas organizações e resoluções, fica evidente a necessidade redobrada quanto à quantidade de dose aplicada, o tempo de exposição e a distância da fonte. Nessa imagem, a gente consegue perceber que em um ponto mais distante, a radiação ionizante vai ser mais distribuída, sendo menos concentrada, ou seja, ela vai estar menos forte. Quanto mais perto da fonte, maior a exposição do paciente à radiação ionizante, porque mais concentrada ela vai estar. Agora eu vou estar falando um pouco sobre a rotina de biossegurança dentro da odontologia, mais especificadamente na radiologia odontológica. Bem, é importante ressaltar que a radiografia ela seja sempre realizada por 4 mãos, ou seja, em 2 pessoas. O ambiente ele deve ser protegido de aerosóis. A gente sempre deve estar utilizando EPIs completos em uma proteção grau 3 e utilizar barreiras de proteção plástica em todos os equipamentos que serão utilizados na radiografia, como, por exemplo, esse equipamento que vimos ao lado, que é um equipamento de raio-x periapical. E sempre desinfectar todas as superfícies
com álcool 70. Quando nós recebemos o paciente para a realização da radiografia, vamos oferecer, então, um copo descartável para que ele esteja fazendo bochecho. O primeiro bochecho será realizado com peróxido de hidrogênio 1% durante 1 minuto. E o segundo bochecho será realizado com 15 ml de glutonato de clorexidina a 0,12% sem álcool também durante 1 minuto. Se esse paciente ele utiliza próteses ou aparelhos removíveis, é importante que ele retire esse aparelho, coloque ele em uma solução aquosa adequada por 10 minutos. Existem diferentes meios de aquisição de imagens radiográficas. Primeiramente, então, vou estar falando da técnica intrabucal. A técnica intrabucal, ela deve preferencialmente ser realizada com uso de posicionadores radiográficos autoclaváveis. O que é um posicionador autoclavável? É esse que nós podemos ver à esquerda, que está inserido na boca da paciente. E é sempre importante evitar erros para que não seja necessária a repetição da radiografia para evitar a exposição do paciente àquela radiação. Os filmes radiográficos, eles devem ser embalados para evitar a contaminação com a saliva. Um filme embalado é esse que nós podemos ver na imagem à direita. A aquisição da imagem com filme radiográfico é muito importante sempre estar envolto por um plástico, esse filme radiográfico, sempre ser limpo com álcool 70 e depositado em uma bancada já desinfectada e coberta. Sempre lavar as mãos e calçar as luvas e usar protetor plástico ou filme PVC para cobrir todo o conjunto de filme para isolar a saliva do paciente. E a aquisição da imagem com placa de fósforo fotoestimulante. O diferencial dessa aquisição de imagem é que o sensor digital tipo placa de fósforo, ele é reutilizável, ele não é autoclavável como os outros. Ou seja, ele pode ser facilmente danificado se eu limpo ele com algum produto químico. Então, a minha biossegurança com ele, o meu cuidado deve ser redobrado para eu evitar a contaminação daquele sensor. E após a exposição, eu devo desembrulhar o sensor, retirar ele da minha sacolinha, sem tocar nele, levar ele para o processamento. O processamento, ele é feito pode ser feito tanto na câmara escura como na câmara escura portátil. A câmara escura ela é um local onde eu não tenho luz, ali ele não entra luz, e é ali que vai acontecer o processamento radiográfico do filme. Após o exame radiográfico, o paciente ele vai ser dispensado. Como estamos em 2 pessoas, um operador vai continuar paramentado, vai realizar a remoção de todas as barreiras e desinfectar todo o ambiente, enquanto o outro vai acompanhar o paciente até a recepção para a dispensa do mesmo. Essa recepção que vocês estão vendo na imagem é a recepção ali da UFES. Dentro da radiografia odontológica, podemos falar de algumas considerações gerais, com cuidado com o paciente, né, incluindo o controle de infecção. Bom, o paciente ele deve ficar confortável, né, e permanecer imóvel durante a exposição da radiação, é um tipo de cuidado com o paciente. Deve-se evitar repetições de exame e, para isso, é interessante que remova todos os objetos, adornos, por exemplo, piercings, cordões, brincos, né, que venham interferir na formação da imagem, né. Usar posicionadores para filmes ou sensores digitais, utilizar o menor tempo de exposição possível com a qualidade de imagem. Observação do paciente durante a exposição, é muito importante que o profissional da área da saúde observe esse paciente durante essa exposição à radiação ionizante. E deve-se também utilizar barreiras, como na figura ao lado, na segunda figura, como avental de chumbo, né, protetor de tireoide, chumbo de portas também e das paredes. Volta um slide, fazendo favor. Aí. Outra orientação bastante importante é sobre a sinalização do meio ambiente, né?
É norma, né? É uma norma de regulamentação nacional de proteção radiológica que prevê a utilização desses instrumentos padronizados, ou seja, essa sinalização nas portas de clínicas odontológicas, hospitais, né? E são obrigados, né, a colocar e instalados para que o paciente não fique em situação de exposição de radiação ionizante. Então, o paciente ele deve ser orientado, né, que aquela é a sala de radiação ionizante, de raio-x, para que evite essa radiação ionizante. Alguns cuidados especiais devem ser tomados quando o paciente ele é um paciente especial ou uma criança, porque esses dois grupos eles podem apresentar dificuldade de cooperação, dificuldade de ficar parado para a realização do exame, pode apresentar algumas dificuldades anatômicas, como por exemplo a criança ela tem a boca um pouco menor, e alguns distúrbios neurológicos. Por exemplo, paciente especial, né, ele pode ser um pouco mais agitado, ele não vai entender muito, então é sempre importante realizar a radiografia da melhor maneira possível, da maneira mais adequada, e que esse paciente ele sempre esteja acompanhado de um acompanhante, e é muito importante paramentar os dois, tanto o paciente como o acompanhante. Também é importante fazer o controle da infecção, ou seja, você vai estar protegendo a si mesmo, aos seus colegas de trabalho e aos pacientes e a todo o ambiente. As principais infecções que temos no cotidiano é a hepatite B ou a C, a AIDS, a tuberculose, a herpes simples, a rubéola e a sífilis. As medidas de controle de infecção que nós podemos adquirir são sempre lavar as mãos, utilizar EPIs como óculos, luvas, máscaras, se vacinar contra a hepatite B, sempre limpar muito bem o ambiente com álcool 70 e sempre se cuidar, né, das medidas de biossegurança necessárias. Algumas referências bibliográficas que nós utilizamos e basicamente nosso trabalho é isso. Concluímos aqui. Muito obrigada pela atenção de todos.